você precisa respeitar o espaço individual do teu filho. E quanto mais ele cresce, mais de espaço ele vai precisar. Então, se você tá com uma criança pequenininha, de 3, 4 anos, eles não precisam de muita privacidade. E eles sequer ligam para esse tipo de coisa. A criança pequenininha, ela não se apega muito nisso. Mas conforme eles vão crescendo, eles vão querendo privacidade. Eles vão querendo intimidade. Porque é o afastamento que o adolescente faz, que o pré-adolescente faz da família, é o que faz com que ele descubra qual é a personalidade dele, o que ele veio fazer no mundo. Então eles passam por essa fase do qual eles descolam dos pais, eles ficam mais fechados, eles ficam mais ariscos, eles ficam chatos pra caramba, e isso tudo faz parte de um desenvolvimento para eles entenderem quem eles são, porque quando eles nascem, eles comem só o que a gente oferece, eles ouvem as músicas que a gente põe pra tocar em casa, eles usam as roupas que a gente compra, eles comem as coisas que a gente prepara. Então é a gente que escolhe por eles quase tudo. A gente que escolhe a decoração do quarto, a gente que escolhe o tema da festa de aniversário, a gente que escolhe a roupa que a gente vai comprar para a criança. E aí eles vão crescendo e eles querem eles escolher. Então eles vão começar a dizer que a música que você ouve é chata e eles vão querer ouvir algo diferente. Eles vão querer comer coisas diferentes que vocês não têm em casa. Ele vai querer se afastar de você para que ele vá em busca da personalidade dele. E se ele não fizer isso, ele não descobre quem ele é. Eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu não preciso gostar de tudo que minha mãe e meu pai gostam, eu não preciso fazer tudo que minha mãe e meu pai fazem. Só que quem sou eu? Para eu descobrir quem sou eu preciso descolar do meu pai e da minha mãe. Então, nessa fase da pré-adolescência, ali por volta de uns 12 anos, eles começam a querer privacidade, eles começam a querer espaço individual. E você precisa respeitar o espaço individual do teu filho. Quanto mais você tentar atropelar isso, mais ele vai se fechar. O espaço individual é como se fosse uma porta. Se você tenta forçar a maçaneta dessa porta, a pessoa que está atrás, ela começa a colocar peso para você não conseguir abrir. A porta fica cada vez mais trancada, a maçaneta fica cada vez mais rígida. Sendo que se você respeita o espaço individual dessa criança, desse pré-adolescente, essa porta fica mais flexível. Você consegue entrar, você consegue sair, você consegue olhar pelo buraco da maçaneta, você consegue ter noção. Então, quanto mais de frente você bater com a sua criança, pior vai ser, porque mais ela vai se fechar, mais ela vai esconder as coisas de você e menos você vai conseguir protegê-la, principalmente na internet, porque na internet dá para apagar o aplicativo, dá para apagar o histórico, dá para apagar o chat da mensagem. Então na internet é muito mais fácil de você sumir com os dados do que na vida real você sumir com as provas. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então não bate de frente com essa criança, porque ela vai se fechar. Como é que eu faço então para conseguir proteger o meu filho, criando conexão com ele, sem bater de frente com essa criança e sem que a criança caia nas mãos de um pedófilo online, sem que a criança fique jogando joguinho violento, sem que a criança fique assistindo o que não deve na internet? Como é que você faz isso? A primeira coisa que você tem que ter bem claro é, se você está cultivando essa relação com o teu filho, essa relação de segurança, essa relação de respeito, essa relação de amizade, que pai e mãe tem que ser amigo do filho, sim, o segundo passo para isso é você não ter tabus sobre assuntos variados para conversar com o seu filho. Não pode ter tabu. Se você deixa de conversar com o teu filho sobre alguma coisa porque você considera que isso é um tabu, significa que ele vai aprender aquilo na rua. Então você tem que chegar antes das más influências na vida do teu filho. Antes do amiguinho má influência falar sobre sexo com teu filho, é você quem tem que falar. Antes do amiguinho má influência falar de drogas com teu filho, é você quem tem que falar. Antes de alguém na internet falar pro teu filho que ele pode tirar a roupa na webcam, é você quem tem que falar. Então, antes do problema acontecer, é você quem tem que ir lá e fazer e preparar o terreno para que aquilo não aconteça. Não dá para ter tabu em relação de pais e filhos. Se você quer de fato proteger os seus filhos, se você quer de fato zelar pela integridade emocional e física da tua criança, você vai precisar conversar com elas. E você vai precisar chegar antes do que outras pessoas na vida dela. Então, assim, a criança pode ter rede social? Pode, dependendo da idade. Se for uma criança muito pequena, não existe nem motivo para ela ter uma rede social. Mas existe um momento da vida que eles começam a pedir. Se o seu filho já começou a pedir, mãe, eu quero criar um Instagram, se ele começou a te pedir isso, pondere a possibilidade de deixar a criança ter uma rede social. Só que antes de você criar a rede social para a criança ou deixar a criança criar a rede social dela, vocês precisam sentar e conversar sobre os assuntos que geralmente são tabu. Você precisa antecipar essas conversas, preparar
o seu filho para isso, porque se você não fizer, outra pessoa vai ensinar. E se outra pessoa ensinar, você não tem noção do que essa outra pessoa está ensinando. A pessoa pode falar o que quiser para o teu filho, do jeito que quiser, e você perde o controle, você perde a noção. Você vai vir com uma informação que para ele já está velha. Ah, não, meu amigo já me explicou o que é isso. Como assim? O que foi que esse amigo explicou? Entende? Então é você quem tem que vir primeiro. Você tem que chegar na vida do seu filho antes das más influências. É por isso que é tão necessário ter diálogo na família. É por isso que é tão necessário que vocês conversem. Existem muitos pais que falam assim: ah, mas eu não posso conversar sobre drogas com os meus filhos, senão eu vou estimular o consumo. Não vai. Se você conversar sobre drogas com seu filho explicando as consequências de usar droga, você não vai estimular o consumo. Você só vai estimular o consumo de drogas se você chegar para o teu filho e falar: então, cocaína é muito legal, é super massa, a pessoa fica bem feliz quando usa. Se você fizer uma propaganda positiva, aí você está incentivando o consumo. Mas se você for muito coerente no que você está fazendo, olha, drogas existem, elas mexem com o nosso funcionamento do corpo, elas fazem mal, elas viciam, as pessoas definham, as pessoas morrem, as pessoas perdem a família, as pessoas perdem a sanidade mental por causa de drogas. Não é uma coisa legal. Existem muitas pessoas que falam que é divertido, que usam para se divertir, mas a gente não precisa acabar com a nossa vida para se divertir. Existem várias formas de você se divertir, de você ficar feliz, de você ficar alegre sem detonar com a sua vida. Então você não precisa de drogas. E assim, explicando dessa forma, você não está estimulando o consumo, ao contrário, você está deixando a criança consciente do perigo que aquilo tem. E aí você faz isso com relação a drogas, você faz isso com relação a sexo, você faz isso com relação ao uso da internet. Porque a criança, ela é inocente, ela não tem a mesma noção que você tem. Então, alguém vai conversar com ela, ela vai responder a pessoa tranquilamente. Essa pessoa pode ser um adulto que vai se passar por criança, fazer amizade com o teu filho e na realidade ele está mal intencionado. Então, avisar as crianças: olha, a gente não sabe quem está na internet, existem pessoas muito boas, mas existem pessoas muito ruins, existem pessoas que não querem ver os outros bem, a gente precisa tomar cuidado. Então, assim, se alguém que você não conhece vem falar com você, mostra para a mamãe, deixa a mamãe ver, porque a mamãe quer cuidar de você. Você pode conversar com as pessoas, você pode ter amigo. A gente só precisa ter certeza que a pessoa que está falando com você é realmente o seu amigo. É isso. E aí você cria esse laço de confiança com a criança para que ela te mostre. É interessante que quando essa pessoa vir conversar com o teu filho, ele te mostre: mãe, olha, essa pessoa está conversando comigo, eu não sei quem é. Porque nessa de não sei quem é, você consegue avaliar. Ah, às vezes é um coleguinha da escola. Beleza, deixa conversar. Um coleguinha da escola, deve ter mais ou menos a mesma idade, vida que segue. E ele vai conversar com o amiguinho na escola. Que diferença faz conversar no Instagram? Tá entendendo? Mas às vezes pode ser uma pessoa, um adulto de 40 anos mal intencionado pra cima do teu filho de 12, ou de 5, ou de 7, entende? Então você precisa acompanhar muito de perto, porém de um jeito que não seja invasivo. Se o seu filho sentir que você tá ultrapassando essa barreira, que você tá pressionando a individualidade dele, o espaço dele, ou que você tá brigando, que você tá proibindo, que você tá se irritando, ele vai se fechar e você vai perder esse acesso. Você só consegue esse acesso com o seu filho através de muita conversa, de muita conexão e de muito respeito, tá?